Sabe aquelas canções de funeral? Pois é. Agora, imagina uma canção dessas, só que escrita para alguém que não só está vivo, mas que está no auge do seu poder. É exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Uma profecia que é, na verdade, um canto fúnebre, poético e bem sombrio para o faraó do Egito, detalhando a queda inevitável dele com uma certeza que chega a arrepiar. E a profecia já começa, olha, com um choque de realidade. De um lado, como o faraó se via, um leão, nobre, jovem, o rei entre as nações. Do outro, a realidade na visão de Deus. Ele não passa de um monstro marinho, uma criatura do caos, violenta, que só agita as águas. É esse abismo gigantesco entre a percepção e a realidade que vai ser o motor de toda a sua queda. E é muito importante a gente entender o que é uma lamentação nesse contexto, tá? Não é só uma previsão, é uma forma de arte, um poema que foi feito para soar como uma música de funeral, só que para alguém que ainda está respirando. A mensagem é terrivelmente clara. O destino já está traçado. A canção não é um aviso, é um obituário para os vivos. Então, vamos mergulhar nessa identidade quebrada. A profecia não se contenta em só chamar o faraó de monstro. Ela vai fundo, com detalhes quase forenses, para explicar exatamente por que ele ganhou esse título. A imagem aqui é de pura perturbação. Ele não governa os rios, ele os rompe. Ele não traz clareza, ele turva as águas com os pés, que nem um animal irracional agitando a lama no fundo do rio. Essa é a descrição de uma força totalmente destrutiva, não de um líder que traz ordem. E é essa natureza caótica que vai selar o destino dele. E claro, essa natureza leva direto às consequências. A segunda parte da profecia é, assim, uma descrição gráfica e implacável do desmantelamento total desse rei. A queda vai ser tão grande quanto o orgulho dele. E como é que essa fera toda poderosa cai? Não é numa batalha gloriosa, não. É como um bicho pego numa armadilha. A imagem de uma rede divina, que é lançada com a ajuda de muitos povos, significa um destino do qual não dá para escapar. Ele, o grande monstro dos mares, vai ser simplesmente içado para fora do seu elemento, ficando completamente impotente. E essa progressão, olha, mostra a humilhação completa. Primeiro, ele é capturado, depois é exposto, vulnerável em campo aberto. Em seguida, o predador vira presa e o corpo dele é abandonado para as aves e para os animais selvagens. E por fim, ele é completamente desfeito, espalhado pela paisagem. É a aniquilação total da sua identidade de rei. Mas a queda do faraó não abala só a terra, não. A profecia sobe para uma escala cósmica. O fim dele é tão monumental que o próprio universo parece entrar de luto. Os céus se cobrem, as estrelas se apagam, o sol e a lua se recusam a brilhar. A queda de um único tirano mergulha o mundo inteiro na escuridão. E depois de toda essa linguagem cósmica, superpoética, a profecia pisa no chão e se torna terrivelmente específica. O instrumento desse julgamento divino tem nome e sobrenome, a espada do rei da Babilônia. De repente, a ameaça abstrata ganha um rosto histórico, conectando o plano divino com a geopolítica da época. Só que a destruição dele aqui na Terra é só o começo. A próxima fase da humilhação acontece num cenário completamente novo, o mundo dos mortos, onde ele vai ter que encarar a própria mortalidade de frente. Antes da descida, uma pergunta retórica é lançada, e ela corta direto no orgulho do faraó. A quem sobrepujaste tu em formosura? Em outras palavras, quem você pensa que é para se achar superior aos outros? É o desafio final à arrogância dele, um pouco antes do mergulho na igualdade da morte. A resposta para essa pergunta é uma ordem. Desce. Vai lá tomar o seu lugar entre os mortos desonrados, os incircuncisos, que era um termo para os excluídos, junto com todos os outros que tiveram o mesmo fim. E preste atenção nessa frase que vai se repetir como um refrão sombrio: mortos à espada. Na morte, essa se torna a grande força que nivela todo mundo. E isso nos leva à cena final. No mundo inferior, o faraó não vai encontrar um trono, mas sim uma assembleia. Uma assembleia de todos os outros poderes que já caíram, onde a única coisa que une todo mundo é a desgraça compartilhada. E quem é que o recebe? Não são servos, são os mais poderosos dos fortes. Outros reis e generais caídos que agora o cumprimentam como um igual. Eles falam com ele lá do meio do inferno, o lugar dos mortos, não como súditos, mas como colegas de ruína. O texto, então, começa a fazer uma chamada. Assur, Assíria, Elão, Mesec e Tubal, Edom, os príncipes do norte, nomes de impérios e reinos que um dia fizeram o mundo tremer.
Agora, são só mais um grupo na multidão de derrotados, esperando mais novo membro do clube. E este resumo é brutalmente claro. Não importa a nação, a cultura ou o poder que eles tiveram em vida. O destino comum é um só, repetido sem parar: mortos à espada. A arma do poder na terra se torna o selo da igualdade na morte. Aqui está a lição central do submundo. Aquilo que deu poder a eles em vida, a capacidade de causar terror na terra dos viventes, agora é a fonte da sua vergonha comum na morte. O legado de medo se transforma num legado de desonra partilhada. E aqui a gente chega na reviravolta final, na ironia mais sombria de toda a profecia. Quando o faraó vir todos esses outros grandes impérios caídos, ele vai encontrar consolo. Não tem redenção, não tem glória. O único alívio dele vem da percepção de que ele não está sozinho na sua ruína absoluta. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A profecia termina com esse conforto meio perverso, nos forçando a pensar sobre a natureza do poder, do orgulho e da vaidade. Afinal, que tipo de consolo é esse que só pode ser encontrado ao ver que todos os outros também falharam?